Olá, amigos, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo, nessa nossa playlist que leva como título um livro de estudo do momento, o Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, né? Mas são mensagens que foram trazidas pelo Espírito Emmanuel, aonde rogamos a Deus muita luz para esse espírito, para o Chico Xavier, que psicografou obras com tanto esclarecimento, consolo, não é mesmo? Nos encontramos assim esclarecidos e consolados. E como sempre agradecemos a Deus o dia de hoje, a possibilidade de estudarmos, a possibilidade de nos reunirmos em busca sempre de nos esclarecer cada vez mais. Agradecidos a Jesus e a espiritualidade amiga sempre. Que possamos então saber aproveitar o convite do dia de hoje, que é a mensagem número 39 e título Convite ao Bem. E Emmanuel inicia no capítulo 14 de Lucas, quando Jesus disse: mas, quando fores convidado, vai. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir conscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Que convite, né? Convite a caminhar pelo amor e não sermos fustigados a manter a marcha pela dor. A gente sempre usa até uma comparação que a gente lembra de Jesus como pastor, nos convidando a caminhar pelo bem. E quando a criatura se mantém na rebeldia, o que tem sempre fazendo com que as ovelhinhas caminhem? Tem lá atrás, né, juntando o rebanho, o famoso cão pastor. Ele vem latindo, vem mostrando os dentes para as ovelhinhas se ajuntarem. Aí é o momento da dor. Ali já não é mais o convite do amor. Então, ele nos diz aqui, Emmanuel, que desde a infância fomos impulsionados para o caminho do bem. Porque a infância é aquele momento reencarnatório onde a criatura, né, aquele espírito imortal,
ele por trazer ali o corpinho e a mente ainda sendo preparada, ele não está com a sua pujança espiritual de memórias, de encontros, né? Ele é mais acessível, ele é mais possível, digamos assim, de se submeter, de entender, de ouvir. Então, na infância é muito importante que os pais, os professores, né, todos aqueles que têm contato lá com a criança, possam, naquele momento, falar de Jesus. Aquilo é uma semente que nós não sabemos mais tarde se teremos a oportunidade de ser ouvido por aquele espírito. Então, o momento da infância, né, onde a gente fala, nossa, ele parece um anjinho. A gente não sabe quem está ali, está um espírito imortal, ele ainda não se revelou. Por isso que nos aquece o coração, nos dá vontade de atendê-lo, mas nós precisamos atendê-lo de acordo com a necessidade, olhando um espírito imortal, falando de Jesus desde pequenininho, através de canções, levando, né, para as aulinhas de evangelização. Em casa mesmo, hoje em dia, tem tantos livros, nós podemos contar as histórias que Jesus, né, nos trouxe. Então, é aquele momento em que não podemos perder a oportunidade de falarmos com aquele espírito no momento da sua infância. Ele está mais propício, ele está mais atento ao que o papai e a mamãe falam, aos professores. Como, né, é importante um professor de sala de leitura que nos traz bons livros, que edifique o ser, que nos faça crescer, que converse com a criança. Como é importante, são convites. E ele nos fala que quando a maioria atinge a juventude, esquece esse chamamento todo, né? Porque o espírito, ele é o momento que ele se revela, né? Que ele se encontra com o seu potencial, e a maioria esquece, outros vão atender ali os chamamentos da natureza ainda inferior, muitas vezes pelas amizades, pelos locais que frequentam, pelos acessos que vão buscar através da internet, né? É triste, mas o espírito vai ser atraído a partir daquele momento, aquilo que ele não tem afinidade. E às vezes a gente fala, puxa, mas fulano tinha, né, um pai e uma mãe que oferecia tudo do melhor, de repente ele some, vai fazer uma escolha assim tão sofrida, tão diferente. É a afinidade daquele espírito. E a gente vai conseguir compreender aí, né, a realidade das reencarnações. A gente só está vendo uma ponta de um iceberg daquela situação. Então é um momento que ele, a partir da sua juventude e adolescência, ele se revela com as suas aptidões, as suas dificuldades, possibilidades. Ele ali se revela e se reencontra. E vai buscar na vida, como a gente falou, pela lei de atração. Então, muitas vezes ele diz aqui que mesmo assim os apelos continuam. Sempre teremos pessoas em todos os locais, né, a partir da nossa juventude, que vão nos fazer convite ao bem. Pode ser um livro, uma página, um colega especial, um parente da família. Os convites continuam, porque o verdadeiro convite nunca para, que é o convite do Cristo, né? Os outros são apenas multiplicadores do convite principal. Mas Emmanuel fala que ali a rebeldia muitas vezes continua rindo daquilo tudo, não é? Muitas vezes nós mesmos somos nossos maiores inimigos. Nós fazemos as piores escolhas que acabam nos machucando, nos trazendo complicações. A rebeldia daquele que diz, isso eu já sei, então isso é bobagem, isso não adianta de nada. É aquele que é tão novo e às vezes já vai na idade madura, continuando e insistindo a ser um rebelde, a ser um contrariador. E ele vai ter dor, vai ter lá o desencanto natural, os sofrimentos vão chegar, né, as dores, as decepções,
todo aquele drama da vida, e muitas vezes serão essas dores que irão retirá-lo daquela situação. Vai ser a dor que vai se transformar numa mestra silenciosa, ali, né, movendo a criatura a parar para pensar que tem que existir alguma coisa que ela não está compreendendo, e largar a rebeldia e ter a humildade de se colocar como querendo entender, querendo compreender, mas de forma verdadeira. Então, essas dores vai fazer com que a pessoa busque um pensamento e um comportamento mais equilibrado, porque já vai paralisando uma série de outros comportamentos. Então, companheiros, se hoje já fomos abençoados, né, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, das inspirações dos nossos guias espirituais, do consolo de Jesus, se nós já reparamos essas bênçãos nessa reencarnação, isso tudo é para lembrarmos do convite ao bem. Estamos convidados. Os clarins já tocaram. Não precisa mais ninguém nos dar um telefonema para avisar isso. Nós já reparamos o quanto nós somos, né, abençoados mesmo, porque possuirmos esse conhecimento, esse consolo na vida, nossa, isso não se troca por nada. Isso é um tesouro que quem tem não troca por mais nada. Que possamos dizer então sim, como a lição aqui nos fala que Jesus disse: quando fores convidado, vai, né? Sim, estamos com Jesus, somos de Jesus, aceitamos o convite para com Ele poder caminhar dentro das leis de Deus, dentro das nossas reencarnações, em direção ao nosso Pai maior. Que dessa maneira possamos nos despedir, fazendo um convite, cada um a uma outra pessoa, um convite ao bem. Que possamos oferecer uma página de uma mensagem, que possamos oferecer ao outro um livro, que possamos mandar uma mensagem, né, lá no WhatsApp, ou seja, na sua rede social, mas que edifique, que eleve, que seja um convite ao bem. Aqueles que querem trabalhar no bem, fazer o bem, não podem ser tímidos. Tem que ter a coragem de dizer que trabalha por Cristo. Muita paz ao coração de todos. Graças a Deus.